submetem à regulação? O pessoal não regulado, vamos colocar assim, não, o agente autônomo é um sujeito regulado. Existe os regulados, aqueles que se submetem à regulação, e aqueles que não se submetem e eles exercem uma atividade de forma irregular. Mas, antes de responder essa pergunta, eu queria trazer alguns dados, né? Claro, uns já foram falados aqui, mas hoje a gente tem no Brasil cerca de mais ou menos 19 mil, 20 mil agentes autônomos, seguidos de mais ou menos 4.200 administradores de carteira, 1.200 analistas de valores, 1.000 e poucos consultores de valores imobiliários. Qual que é a leitura que a gente faz disso? O agente autônomo é o participante do mercado em maior quantidade. Essa é uma leitura. Continuando com os dados, o agente autônomo, desde 2017, ele apresentou um crescimento de 63%, seguidos dos analistas, dos consultores e dos administradores. Qual a leitura que a gente faz disso? O agente autônomo ele não é somente o profissional que mais está presente na vida do brasileiro, mas ele é o profissional que mais cresce. Então, né, de acordo com os números, aqui acho que todo mundo entende bem de números, pelo menos melhor do que eu, o agente autônomo ele vai continuar liderando esse ranking, e essa informação é muito importante. Uma outra informação especial aqui também. O mercado de capitais é um mercado super tradicional, ele existe aqui nos Estados Unidos, em todos os outros países. E hoje o Brasil conta com mais ou menos 5 milhões de contas CPF investindo em bolsa, versus 10 milhões de CPFs brasileiros investindo em criptomoedas. Qual é a leitura que a gente faz disso? O brasileiro ele não está muito preocupado com o risco do investimento. Aparentemente, ele está mais preocupado com a expectativa de rentabilidade. Então, isso é um dado muito importante também do mercado para o mercado de capitais, porque o mercado de cripto, né, bem dizer, ele existe desde 2019, ou seja, teve um avanço muito grande ao longo do tempo. E agora, um outro dado que está relacionado aos sujeitos não regulados é o seguinte: desde 2019, eu acompanho os processos administrativos da CVM. Desde 2019, o agente autônomo, na realidade, não o agente autônomo, mas pessoas que se passam por agentes autônomos foram multadas. A CVM ela expediu cerca de 90 atos declaratórios para coibir a atividade irregular daqueles que se passam por intermediários e agentes autônomos, seguidos de analistas, consultores e administradores. Qual é o dado que qual é a leitura que a gente pode fazer disso? O agente autônomo ele vem crescendo de forma significante, mas o sujeito não regulado também está crescendo. Por que isso é importante para todo mundo que está aqui? O mercado marginal ele está no radar da CVM, do órgão regulador, desde 2018. Em 2019, no plano de supervisão baseado em risco da CVM que ela divulgou, ela publicou de forma muito clara um alerta ao mercado marginal. Esse mercado marginal é um termo criado pela CVM, esse termo não está na legislação, não é um termo oficial, não é um termo jurídico, mas o mercado marginal é o mercado daqueles que se passam por prestadores de serviço. Eles não têm autorização, eles não buscaram uma preparação, eles não tiraram as certificações necessárias, mas isso é importante a todos que estão aqui, a todos que pretendem também tirar qualquer certificação do mercado, porque a maioria das pessoas que não são reguladas, a maioria das pessoas que não aceitaram com bons olhos a regulação, elas não estão lá para proteger o investidor, elas não estão lá para, de fato, fazer parte do mercado de capitais. Na maioria das vezes, elas querem vender uma pirâmide, elas querem fazer ali uma propaganda, um marketing de um golpe, elas querem contribuir para uma fraude. E qual é o problema que eu vejo nisso? Que esse sujeito não regulado, ele está de má fé, todos nós sabemos. Mas a má fama dele vai para os regulados. Então, às vezes, o agente autônomo, que é o profissional que mais está crescendo, às vezes ele leva uma fama não por aquilo que ele fez, ou o que o colega dele fez, mas alguém que não se sujeitou à regulação e foi lá e, de fato, causou um prejuízo ao investidor. Então, a gente tem que olhar muito bem para o mercado marginal para tentar coibir essa atividade e também para fazer com que o agente autônomo entenda
que ele é parte de um ecossistema regulado, protegido pela legislação, protegido pelo Estado, e ele deve se comprometer protegendo o investidor, mas também divulgando a regulação, divulgando todas as exigências regulatórias que a CVM impõe e afastando cada vez mais o sujeito não regulado. E a mesma história da saúde, né? A saúde boa não pega em ninguém, mas todo mundo que tem Covid tem que ficar em casa. Poderia ser o contrário, né? A saúde boa contaminava e a ruim ficaria ali apartada. Mas a gente sabe que não é assim, ou seja, os agentes autônomos, os gestores, eles têm que lutar também não somente contra os abusos do mercado e tudo que está por aí, mas contra aqueles que não se prepararam e estão aí vendendo vários esquemas ilícitos, várias fraudes, e a má fama acaba indo para o assessor de investimentos. Eu queria perguntar uma coisa para complementar um pouco isso que você falou, né? A má fama acaba vindo, né, para o assessor, você disse. E o caminho para se combater isso é uma questão de mais regras, regulação mesmo, ou é uma questão de se aplicar o que existe aí que não vem sendo aplicado? Como é que você vê? Eu acho que falta muita conscientização por parte do investidor. O investidor que só olha para a rentabilidade, ele, na maioria das vezes, vai preferir um sujeito não regulado, que oferece um produto mirabolante, que vai dar uma rentabilidade extraordinária, um rendimento até então nunca visto. Então, todas as vezes em que o assessor ou qualquer outro sujeito regulado, analistas, consultores, administradores, corretoras, todas as vezes que eles fazem a propaganda do seu serviço por meio do investimento e da rentabilidade desse investimento, ele se equipara ao não regulado. Então, eu acredito, e até eu estudo bastante o marketing dos investimentos, e ele funciona da seguinte maneira: ou pela dor, né, o medo, né, eu diria, ou pela ganância. Ou é o medo de perder, ou é a ganância de ter mais. Então, ir por esse caminho é um caminho muito perigoso. Eu creio que, e analisando também essa questão do marketing, falta conscientização do investidor, entender que nem tudo é possível no mercado financeiro. E também eu sonho em um dia que o assessor ele vai fazer uma propaganda, um marketing efetivo dele, falando para o investidor dessas questões regulatórias e também colocando ele em uma posição mais responsável, que é entender ele como gatekeeper do sistema financeiro nacional. Gatekeeper é uma expressão muito utilizada no direito econômico, que significa peça-chave. O assessor de investimentos ele é uma peça-chave dentro do sistema financeiro nacional. É por meio dele que um prestador de serviços autorizado pelo Estado colhe as informações do investidor, que passa para a corretora, que passa para a CVM, que vai firmar um convênio internacional, que vai ou não participar da OCDE, que vai firmar outros posicionamentos estratégicos e dizer para o público estrangeiro: olha, nós temos sujeitos regulados, a nossa regulação de fato é efetiva, eu estou fiscalizando, mas é muito difícil exigir que um órgão regulador dê conta de toda a transformação do mercado e dê conta também de toda a criatividade do mercado não regulado. Então, eu creio que isso também deve vir, essa fiscalização deve vir também por meio do investidor, do agente autônomo, em todos os seus meios de comunicação, coibindo esse pessoal que leva a má fama ao mercado financeiro de forma indevida e também de forma ilícita. Legal. Como você disse, né, o assessor ele ocupa aí é uma peça-chave, né, no mercado. Eu queria que você falasse um pouquinho do ponto de vista regulatório, né, como é que você vê em comparação a regulação da atividade do assessor com outros prestadores aí, do mercado. É uma regulação mais rígida que tem em cima do assessor e, pela natureza e pela importância, né, da função dele, deve ser mais rígida mesmo? Como é que você vê isso? Então, muita gente se pergunta por que a relação do assessor é tão limitada, ela é tão exigente, por que existem tantas regras para os assessores de investimento e, por exemplo, não existe para um consultor de valores mobiliários? Porque para o assessor tudo é aparentemente mais complicado. Muita gente, inclusive, questiona isso, falando que a regulação deveria ser mais branda, que não deveriam ter tantos deveres legais, vírgula, etc.
Mas, trazendo aqui para o campo do direito administrativo e também dos enquadramentos regulatórios, observando as leis do mercado de capitais, existem 3 critérios que fazem com que a regulação do agente autônomo seja mais assertiva e que a CVM imponha mais limites para ele. O primeiro critério é o critério do enquadramento regulatório. O assessor de investimentos, ele faz parte do sistema de distribuição de valores mobiliários. Então, dentro dos prestadores de serviço tradicionais, analistas, consultores, administradores, somente o agente autônomo faz parte do sistema de distribuição. E o sistema de distribuição, ele é mais relevante do que o restante. Este é um critério. O segundo critério é o critério posição. O agente autônomo, ele está mais próximo da conta do cliente. E muita gente fala, nossa, Vivian, mas o administrador também está perto da conta do cliente. É verdade, o administrador ele está perto da conta do cliente, mas ele tem uma procuração para fazer algo, claro, com as limitações da política de investimentos, enquanto o assessor não tem essa autorização. Então, ele está perto da conta do cliente, ele está numa posição muito próxima ali de poder ajudar ou lesionar o investidor, mas ele não tem autorização do administrador. Então, a regulação ela é mais forte para ele, sim. O terceiro ponto também é o critério da influência. A influência ela pode ser aumentada ou diminuindo em razão da qualidade ou quantidade. No caso dos agentes autônomos, nós temos um mercado que só cresce e um agente autônomo que não é um mero transmissor de ordens. Ele influencia no processo de tomada de decisão do investidor. Então, de acordo com esse critério de influência, sim, a regulação será mais exigente, mais técnica. Claro, existem diversos outros motivos, mas eu acho que não tem nada de errado em exigir muito de um profissional tão influente e de um profissional que está tão perto da conta do investidor. Então, acho que antes de reclamar da legislação, de reclamar da regulação, a gente tem que entender qual a importância desse sujeito lá. Não é um mero prestador de serviços, não é um grupo ali de 5.000 pessoas, são 20.000 pessoas querendo transformar o Brasil por meio dos investimentos. Segundo o Banco Central, o brasileiro não sabe poupar. Eu sou de Minas, acho que todo mundo percebeu. Minas ainda não está no radar das corretoras, o mineiro ele ainda não lida muito bem com os investimentos. Então, são 20.000 pessoas querendo exercer forte influência na vida de todo mundo. Nós aqui, a gente sabe o tanto que investir é importante, o tanto que investir interfere na nossa qualidade de vida. Então, acho que a partir do momento que a gente compreende a regulação do agente autônomo e a importância dele no sistema financeiro nacional como um todo, acho que a gente consegue compreender bem. Sim, o agente autônomo tem uma regulação mais exigente, mas de forma fundamentada, ou seja, não há nenhum excesso da regulação e sim a medida certa. Ótimo, Vivian. Eu queria aproveitar também, né, para trazer para o debate um